Boa noite a todos. Nós somos do quarto semestre de Biologia e estamos aqui para apresentar o nosso trabalho do estágio 1 sobre máquinas simples aplicadas no cotidiano. Eu sou o Jonatas. Meu nome é Marlon Tales. Iniciando a nossa apresentação, eu pergunto para vocês, o que são máquinas simples? Então, respondendo essa pergunta, máquinas simples são instrumentos que servem para facilitar um determinado trabalho, uma determinada ação. Tanto eu quanto qualquer um de vocês sempre utilizamos diferentes tipos de máquinas simples para nos ajudar no dia a dia, como um martelo, como um alicate e diversos outros instrumentos. Eu disse que estamos bem habituados com as máquinas simples, mas eu não disse para que utilizamos elas. Então, utilizamos elas para qualquer atividade que a gente queira ter menos esforço. Exemplo, para cortar algo, para apertar, para movimentar e entre outras ações diferentes. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que nem toda máquina simples tem o mesmo funcionamento. Por causa disso, eu vou apresentar para vocês 3 modalidades que elas apresentam. O que são 3 modalidades? Essas 3 modalidades são 3 funções diferentes que elas podem ter. Irei agora me aprofundar um pouco na modalidade conhecida como alavancas. O que são alavancas? As alavancas, elas são as máquinas simples que são constituídas pelas características de ter uma barra rígida, um ponto de apoio ou ponto fixo, um ponto de força e um ponto de resistência. Como podemos ver na imagem de baixo, onde tem essa figura em azul, essa pessoa ela está segurando algo. Isso que ele está segurando é uma barra rígida, pode ser, por exemplo, uma tábua. E onde podemos ver a letra A, fica o ponto de apoio. Esse ponto de apoio será um objeto que vai ficar mais ou menos no meio dessa tábua. Então seria a superfície que teria a função de dar apoio para a barra. Como podemos ver na imagem, o nosso representante ele está segurando a barra rígida. O que ele está fazendo? Ele está basicamente aplicando força para movimentar ela. Esse ponto onde ele está aplicando força é chamado de força potente. E a outra ponta da barra será a força resistente. A força resistente é onde o objeto se encontra, o objeto que queremos movimentá-lo. E possui esse nome de força resistente, pois o peso do objeto acaba fazendo uma certa resistência, onde precisamos aplicar uma quantidade de força necessária para poder movimentar ele. Agora que analisamos como funciona, vamos olhar na imagem de cima e olhar onde fica cada ponto. Já sabemos que a barra rígida é o objeto que está sendo segurado, onde a pessoa está segurando vai ser o ponto de força potente, o lugar onde se encontra a rocha é o ponto de resistência, o chão no caso está sendo o ponto de apoio. Agora sempre que olharmos uma alavanca podemos analisar onde fica cada parte das suas características. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e classificações. Vou explicar e demonstrar para vocês todas as 3 classificações das alavancas. Vocês podem pensar, nossa, 3 classificações não vai ficar muito difícil da gente memorizar? Não, pessoal, eu vou ensinar para vocês o jeito fácil de vocês poderem memorizar. As 3 classificações são o interfixo, o interpotente e o interresistente. Logo de cara, podemos perceber que para nos ajudar a memorizar, temos que lembrar sempre que os 3 começam com inter. O interfixo será o nosso primeiro exemplo. Vocês podem pensar, por que ele tem esse nome interfixo? Meio que interfixo significa que o ponto de apoio fica no meio. Inter sempre vai significar meio. E como nós temos de representante de interfixo, é a tesoura, onde o ponto de apoio é o meio dela.
Como podemos ver na tesoura, o seu ponto de resistência será suas lâminas, onde vai ter o objeto que você vai cortar, e a parte onde você segura será o seu ponto de força. Se a tesoura é o interfixo, porque o seu ponto de apoio está na sua região central, o que seria o interpotente? O interpotente seria aquele que o seu ponto de força estaria na sua região central. Quando nós movimentamos um cortador de unha, a gente acaba fazendo que a nossa força seja distribuída na sua região central. A nossa força se concentra naquela região, movimentando as lâminas do cortador. Acho que agora todos estão conseguindo dar uma entendida e já dá até para presumir o que seria o interresistente. O interresistente, como certamente vocês já devem ter imaginado, é aquele onde o seu ponto de resistência fica na sua região central. Exemplo, temos aqui o abridor de garrafa. Como temos de um lado da ponta do abridor de garrafa o ponto de força e no outro o ponto de apoio, eles acabam fazendo uma determinada pressão em seu meio, que acaba sendo o ponto de resistência. Agora vamos fazer uma recapitulação. Quando você quer saber qual que é a classificação de uma alavanca, o que você vai fazer? Você vai olhar aonde fica a região central dela e ver se na região central é um ponto fixo, um ponto potente ou um ponto resistente. Se você olha um objeto e vê, a região central dele é um ponto fixo, lembre-se sempre que você tem que colocar inter na frente, pois inter significa central. Então significa que ele é classificado como interfixo. Se o ponto central é o ponto de resistência, ele é o quê? Interresistente. Se é o ponto de potência, ponto de força, é o que? Interpotente. Pessoal, vamos entrar em outra modalidade agora de máquinas simples, que são as roldanas. Como podemos observar, as roldanas não são difíceis de se entender. Elas são divididas em alça, gola, eixo e disco. A alça, ela ficará fixa. A alça é responsável por segurar todo o peso da estrutura. Depois temos uma roda, como podemos observar, dividida em duas partes, que são a gola, onde passará a corda, o cabo, o disco, que é responsável pelo movimento dessa roda, e o eixo, que irá segurar a roda junto com a alça e toda a estrutura. A principal função da roldana é reduzir o peso de um objeto, de um material. Como por exemplo, você precisa levantar um bloco. Este bloco é muito pesado. Você pode usar as roldanas para levantar este bloco. Uma roldana pode reduzir até na metade o peso deste objeto. E nisso temos uma roldana fixa. Quando usamos roldanas móveis, que são várias roldanas, o peso ficará cada vez mais leve, podemos dizer. Você vai dividindo cada vez mais o peso de acordo com quantidades de roldanas que você vai acrescentando. No slide seguinte temos alguns exemplos. Como podemos observar, temos um carro de reboque, ele trabalha com roldanas. Temos um guindaste, ele também trabalha com roldanas. No caso, são roldanas móveis, são várias para facilitar o levantamento de materiais e objetos pesados. É muito comum ver em obras também os pedreiros utilizando muito para levantar baldes de cimento para cima das lajes, pois como a gente aprendeu, pessoal, essas roldanas elas diminuem em até metade o peso, dependendo do quanto de roldanas você for usar, o peso do seu material. Isso acaba sendo de extrema de importância, de extrema ajuda, por exemplo, em uma obra, em um caso que você precise levantar um material pesado. Bom pessoal, dando continuidade aos nossos modelos de máquinas simples, vamos entrar agora em planos inclinados, são as rampas. Mas professor, uma rampa é uma máquina simples?
Sim, como eu disse, essas máquinas simples têm a função de nos ajudar a facilitar com os trabalhos do dia a dia. No que uma rampa pode ajudar a gente? Você pode pensar, eu não vejo vantagem nenhuma, professor. Às vezes eu vou para minha casa, eu tenho que subir uma subida enorme, eu fico muito cansado. Eu não vejo vantagem nisso. Bom, pensando assim, realmente não é uma vantagem. Pensando assim. Mas pensa, se fosse uma parede reta, não tivesse essa rampa para você subir, essa escalada para você chegar até a sua casa seria bem mais difícil, você não concorda? Então, por um lado, pensando desse jeito também, a rampa ela vai te ajudar muito, economizar tempo, economizar esforço, né? Porque senão você teria que fazer uma escalada. Ou se você fosse levantar alguma coisa até lá em cima, você teria que usar algumas roldanas, como vimos agora há pouco. Então, essas rampas acabam ajudando a gente de uma forma simples. No próximo slide temos alguns exemplos de planos inclinados. Como podemos ver nos primeiros exemplos, foi um dos exemplos que eu citei para vocês. A gente pode usar essa rampa para subir algum objeto, né? Temos também no exemplo de baixo, rapaz, subindo um objeto em um caminhão, né? A gente pode estar usando essa rampa. Para auxiliar a movimentação dos cadeirantes também, ela é essencial, né? Para alguém que é deficiente físico poder subir em alguma escadaria, não teria jeito, né? Ficaria quase impossível, muito sofrido. Então essas rampas, elas auxiliam muito, né, nesses pequenos objetos do nosso dia a dia, nessas pequenas funções. Pessoal, então essa foi a nossa aula de modelo de máquina simples. Nós vimos as alavancas, as roldanas, as rampas. Espero que todos tenham entendido bem a matéria. Até a próxima aula. Valeu!